O Chico era um socialista convicto. Vocês têm que compreender uma questão. Nós não temos como sobreviver com a floresta no chão. A Marina Silva ela foi para o Ministério do Meio Ambiente para brincar de meio ambiente. Conheci o Chico Mendes dentro da década de 70, né? Quando, nas comunidades eclesiais de base. Mas antes disso, ele tinha um primo chamado Raimundo de Barro que trabalhava na Sucam e passava nos seringais aonde eu morava com as minhas famílias. Então eles iam matando carapanã contra a malária, né, esborrifando com o chamado DDT. Antes ele já fazia algumas discussões sobre essas questões todas dos conflitos que estava havendo. Porque na época a gente não tinha nenhuma entidade que pudesse organizar todo esse movimento, então era tudo isolado, devido às distâncias. Então eu conheci o Chico Mendes a partir daí e nos forrós, né? A gente ia muito nos seringais, tem muito forró, né? E seringueiro, que são em sua maioria descendente de nordestino, gosta de uma farra, de uma festa. Me fortalece ainda hoje, né? Porque é uma pessoa que eu aprendi muito, né, muito com ele e com tantos outros companheiros que se foram. Teve muitos empates que nós participamos, né? Nós teve empates da gente andar 2 dias, 1 dia para chegar lá, né? Mas o da Bordon, né, que marcou muito, né? Marcou muito porque foi uma equipe de seringueiro, né? A gente estava num evento, né, em Rio Branco, quando chegou a notícia que a Bordon ia desmatar um grande seringais, né, e quando nós subimos da notícia, a gente estava no encontro, e aí as pessoas que estavam próximas de nós, que acompanhavam e que discutiam também do mundo acadêmico, sabe, do mundo científico, os estudantes, eles tiveram a preocupação de dizer, olha, vamos primeiro mandar uns documentos para as autoridades e esperar uma resposta. E o Chico chamou a gente e disse, ó, gente, enquanto esse pessoal faz esses documentos, os seringueiros estão sendo expulsos e a floresta está caindo. Então, enquanto eles ficam fazendo esse documento, vamos para a área. E fomos para Chapuri. E entramos no seringal. A gente estava totalmente acuado por jagunços, né, pelo Estado, a política do Estado que defendia naquela época o grande desmatamento desordenado, não levava em consideração os seringueiros, né, os índios, os castanheiros, os ribeirinhos, as pessoas, né, os camponeses daquela floresta. Então esse empate da Bordon, que era um frigorífico conhecido a nível nacional, com frigorífico em São Paulo, sabe, em tudo que era lugar, e lá decidiu que precisava fazer aquele desmatamento para aumentar o seu grande capital. E você vê um seringueiro sem estrutura enfrentar aquela peãozada da Bordon, enfrentar a polícia. Nós enfrentamos a polícia dentro da Bordon, cercado com polícia, com tudo, e o movimento foi muito forte. Nós estabelecemos essa área como uma primeira reserva extrativista de Chapuri, que mesmo antes de uma decisão do governo, é uma decisão dos seringueiros democrática, que essa reserva vai ser defendida com toda a garra por todos os companheiros que estão aí nessa luta. A gente tinha certeza que se a Amazônia fosse loteada para a colonização, ou se a Amazônia fosse, com nós, fosse aceito o uso capião, qualquer proposta que desse o título de propriedade, ia ficar aquela ciranda da comercialização da terra. O que a gente via já em alguns projetos de colonização, né? A pessoa dá o título da terra e logo o fazendeiro vem e compra. Ou então o banco se apropria porque ele dá a finança e põe a terra como penhora.
Então, a gente, baseado, já vendo tudo isso, a gente diz, nós temos que criar uma figura jurídica que possa garantir e evitar o êxodo rural. E a gente queria uma área, assim, do tipo, garantir a sobrevivência do seringueiro, garantir que ele permaneça lá, mas que não seja destruída e que ele possa viver do usufruto. E, na época, nós sofremos um problema sério. Primeiro porque, num sistema capitalista, você introduziu uma proposta de não querer a propriedade privada, então isso era muito complicado. O movimento era muito forte e teve esse poder de implementar. Olha, esse dia foi um dia, para mim, que eu nunca vou esquecer esse dia, né? Porque primeiro o Chico Mendes tinha estado pelo Rio de Janeiro fazendo umas palestras. E quando o Chico Mendes volta para lá, a gente organiza um encontro dos seringueiros em Sena Madureira. E discute essa criação, um encontro assim com mais de 500 seringueiros em Sena Madureira. Nós fizemos uma passeata bonita nesse evento, né? Depois a gente vem para Brasileia e Chapuri. O Chico entra para Chapuri, né? De Rio Branco, a gente vai junto. E eu vou para Brasileia, né? E o Chico entra para Chapuri. Eu chego em Brasileia, né? Nesse dia, e estou em casa, né? Fazendo a minha refeição, que eu morava só, né? Já com muitos companheiros, que estava mais eu, né? Porque a gente tinha a eminência dos companheiros que estavam sendo assassinados, e o Gomecindo me telefona, entre 6h30 e 7 horas da noite. Aí o Gomecindo me telefona e diz, olha, o Chico Mendes foi assassinado. Eu fiquei tão desorientado no momento, né, que eu saí para a rua, eu corria, inclusive risco na hora, porque eu saí para o meio da rua e não tinha noção do que fazer, né, no momento. Mas aí lá por 11 horas, meia-noite, né, eu me recordo de uma palavra que o Chico Mendes sempre dizia para nós, olha, companheiros, qualquer um que cair, o companheiro pode até chorar, mas o certo seria não chorar. Todos sabem o que tem que ser feito. Não precisa eu repetir para vocês porque muitos vão cair. Agora, mesmo que caia, enquanto tiver gente precisando de se organizar e de enfrentar esse regime, você não deve se abater com a queda de qualquer um de nós. Eu volto para casa e me preparo, né? E aí entro já em ação, né? Preparando aviso para botar no rádio, preparando aí já, indo avisar todo mundo na cidade, os companheiros na cidade que não sabia, aquele tempo o meio de comunicação era difícil, né? E aí depois já com um pedaço já começa a sair nos meios, porque o Chico era muito conhecido lá fora, já detona. E eu vou acordando todo mundo que eu podia para avisar e já mobilizando. 4, 5 horas da manhã, já fui pro rádio de noite avisando todo mundo para vir, para a gente ir para Chapuri, né? E aí foi quando chego no rádio, um pastor, né, 4h30, 5 horas da manhã, vai entrando para sentar para fazer o programa, né, do evangelho do pastor. Aí eu chego e diz, pastor, dá licença, mas hoje eu vou fazer o programa. Mataram o Chico, ele disse, então pode assumir. E em vez dele fazer a leitura do evangelho, eu fui convidar todo mundo dos seringais, das colônias, todo o movimento para vir para a cidade, que a gente ia no outro dia para Chapuri. O Chico era um socialista convicto, eu diria, né? O Chico era um socialista consciente, um socialista, um sindicalista socialista, né? Então, você não encontra
em nenhum lugar, nenhuma gravação e nenhum documento, o Chico prezando ou pedindo pela questão ecológica ou ambiental. Você vê ele lutando pelo socialismo. Ele escreveu, inclusive, uma poesia, uma carta aos jovens do futuro. Atenção, jovens do futuro. 6 de setembro do ano de 2120, aniversário ou centenário da Revolução Socialista Mundial, que unificou todos os povos do planeta num só ideal e num só pensamento de unidade socialista, que pôs fim a todos os inimigos da nova sociedade. Aqui fica somente a lembrança de um triste passado de dor, sofrimento e morte. Desculpem, eu estava sonhando quando escrevi estes acontecimentos, que eu mesmo não verei, mas tenho o prazer de ter sonhado. Chico Mendes. Então aqui é uma prova de que a imagem que estão dando para o Chico de ambientalista é uma imagem falsa, né? Uma imagem que não condiz com o verdadeiro revolucionário que foi o Chico, o verdadeiro socialista, né? Contra esse sistema de classe que é colocado hoje para nós. Hoje é a classe dos oprimidos, a classe dos que sofrem a perseguição, dos que sofrem a criminalização, dos que perdem o seu emprego, dos que ganham um salário de miséria, dos que vivem de Bolsa Família. Essa é a classe dos que não têm terra para trabalhar, dos meninos e meninas de rua, e a classe daqueles que oprimem, que organiza a polícia, que massacra, que assassina. Então é o sistema capitalista, é um sistema de uma classe contra a outra. E o Chico estava do lado da nossa classe, do lado dos oprimidos contra os que oprimem. Bom, é importante a opinião pública conhecer uma questão. A Marina Silva, ela foi para o Ministério do Meio Ambiente para brincar de meio ambiente, para ser uma menina de brinquedo do governo Lula, né? Porque na realidade o governo Lula leva a Marina para lá, não foi para defender o meio ambiente, para defender a ecologia. Foi para inventar que estavam preocupados com a questão da sustentabilidade. Porque, na realidade, a sua grande preocupação não era com isso. Eles estavam preocupados em fortalecer o agronegócio, em fortalecer o grande capital ainda mais do que é. Foi ordenado, né, o grande projeto, digamos assim, da Monsanto, da soja transgênico. Outro motivo que a Marina poderia ter rompido com esse governo. No entanto, ela não fez. A Marina não teve essa preocupação de ir para lá e dizer, a Amazônia tem que ser objeto de investimentos, primeiro, para garantir com que os seringueiros tenham condição de continuar lá defendendo o que ele já sempre defendia e sabia defender. Mas não, ela autorizou as hidrelétricas, os grandes projetos de expansões, autorizou os grandes plantios, né? Porque ao garantir a lei de florestas públicas, qualquer empresa pode chegar lá e pedir uma área de terra de 1 milhão, de 2 milhões, e pedir a concessão por 40 anos, que a lei de florestas públicas que ela criou dá esse direito. Por 40 anos ela pode ficar lá fazendo a biopirataria, tirando a madeira, tirando petróleo, fazendo todo tipo de coisas que causa a depredação e o destroço naquela região. Depois de terminar os 40 anos da concessão, pode ser refeito por mais 30. Então a lei de florestas públicas, que é de florestas públicas, a Marina privatizou a Amazônia por 70 anos. Então a Marina, ela veio para disfarçar, né, para dar uma de diferente da política do Lula, da política da Dilma Rousseff, mas que na realidade não faz nenhuma diferença. Eu até diria que Dilma, Lula e Marina, um é a tampa, o outro é o pinico.